Eu passei muitos anos da minha vida acreditando numa pregação e que o pregador dizia assim: aceita Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Quantos de nós não vimos dentro das nossas igrejas, dentro das nossas reuniões, a pessoa apelando, e tinha pregador que falava: todo mundo fecha os olhos, eu não quero constranger ninguém. Eu mesmo já cansei de ver isso dentro das igrejas. E o pecador ali, todo orgulhoso, né? O pecador todo cheio de si. E o pregador lá na frente, se humilhando, olha, nós não queremos. Aceita Jesus, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas isso não é de acordo com a Bíblia, não é de acordo com a palavra. É fora da palavra. E é a mesma coisa a oração. As pessoas acreditam que Deus só ouve oração de olhos fechados, tal. Não existe nenhuma palavra bíblica para o olho fechado. Isso aí foi inventado. O apelo também para chamar o pecador, para dizer eu aceito Jesus, foi inventado, não é bíblico. Se alguém me desafiar dentro das escrituras que isso é verdade, eu acredito, mas se não, é mentira. Outra coisa também, eles só batizam, só pastor que pode batizar as pessoas. Isso também não é bíblico. Inclusive o batismo nas águas, né? Depois eu vou fazer um estudo sobre isso aí. A pessoa tem como se salvasse a pessoa, o batismo nas águas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o batismo. E eles falam que só determinadas pessoas é que podem batizar outras pessoas. O apóstolo Paulo mesmo teve muito problema com a questão do batismo, que as pessoas ficavam dizendo: eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo que menos batizou pessoas nas águas. Jesus mesmo nunca batizou ninguém nas águas, mas ele batiza com o Espírito Santo. Esse que é o batismo que salva, não o batismo nas águas. Se o batismo nas águas salvasse, seria muito fácil alcançarmos a salvação. Mas o verdadeiro batismo que salva é o batismo que Jesus me batiza, que é o batismo do Espírito Santo, que é o selo da promessa, o selo da garantia que eu tenho, que eu sou dele. Mas voltando à questão de você aceitar Jesus, não é bíblico. Não é bíblico. É Ele que nos aceita. É Ele que me escolhe. Aí você pode estar se perguntando: então não precisa pregar o Evangelho, não precisa anunciar. Precisa anunciar. Porque quem sabe que é dele, é só Ele. E a pessoa precisa conhecer a palavra, precisa ter um encontro com a palavra. E a palavra de Deus fala que aqui em João, capítulo 6, versículo 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá vendo? Então, não sou eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita. Esse negócio das igrejas ficar, quem quer Jesus, ficar ali horas, tempo, perdendo tempo, não é bíblico. Isso começou, foi sendo introduzido dentro das igrejas devagarinho. E a pessoa faz qualquer tipo de repete apenas uma oração e se diz salvo. Antigamente, os cristãos primitivos não tinham esse apelo. Eles falavam assim: você tem que fazer de tudo para Jesus te aceitar. E eles não ficavam: você quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Não fazia isso. Como é que ele sabia que a pessoa era serva de Deus? Pregava o Evangelho, e aí a pessoa que ouvia o Evangelho começava a praticar aquilo. Aí ele sabia o que era o servo de Deus.
Hoje nós vemos as pessoas, fulano se converteu, igual esses tempos atrás alguém falou, agora fulano se converteu. Por quê? Porque ergueu a mão, mas continua na mesma vida. Então, esse negócio de falar quem quer aceitar Jesus não é bíblico. Eu tenho que pregar o evangelho. Por isso que a palavra de Deus fala, você foi para um lugar, pregou o evangelho, não quis ouvir, não jogue suas pérolas aos porcos. Eu mesmo fico muito com o pé atrás de pessoas que ficam insistindo com outra pessoa. Se quem convence, eu mesmo já tive problema com pastores até. Falava as coisas de Deus, mas ele nunca aceitava. E eu já cheguei em pessoas que nunca teve contato com o evangelho, ele de bom grado já. Por quê? Porque já era de Deus. Por isso que lá em 1 João 4,6 fala, aquele que é de Deus, ouve-nos. Aquele que não é, não nos ouvem. Aqui em João fala também. Vocês não ouvem porque vocês não são de Deus. E Jesus mesmo falou. Ele disse aqui no 15, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, essa questão de aceitação, é Deus que nos aceita. E aí, as pessoas ficam, perdendo tempo precioso. Jesus mesmo falou, olha, você chega numa cidade, se eles não aceitar a palavra, não aceitar, sacode o pé, o pó da sua sandália, vai para outra cidade, e vai haver menos rigor para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra. Mas nós devemos continuar pregando o evangelho. Por quê? Aí você pode estar perguntando, se Deus não tem aquela pessoa, vai perder isso. Não. Aquela palavra vai servir para julgamento no dia do juízo. Porque aí as pessoas muito espertas, mas nós nunca ouvimos falar do Senhor. Vai sim. Porque Deus aceita a pessoa quando a pessoa tem um coração contrito. E hoje até os apelos não faz a pessoa ficar com o coração contrito. Eu já vi pregadores, olha, nós não queremos constranger você, ninguém vai ficar vendo se você vai aceitar ou não. Já vi muito isso. Ora, o pecador está cheio de pecado, ele tem que se humilhar na frente de todo mundo, se ajoelhar e se arrastando e pedir para Deus ter misericórdia. Isso aconteceu na minha vida, eu tive que me humilhar diante de Deus. E aí a palavra de Deus fala que o coração contrito, ele não descarta aquela pessoa, ele aceita. Por isso que tem muitas pessoas que Deus não chama ela, porque ela se acha muito boa, somente os bons. O inferno está cheio de pessoa boa. Eu sou muito bom, não tenho pecado. E isso é um empecilho, porque Deus quer que nós nos humilhemos debaixo da mão dele. E aí quando nós nos humilhamos, ele vê o nosso coração. E é ele que vai aceitar cada um de nós. Então nas igrejas deveria ser feito assim, olha, vamos pedir misericórdia de Deus. Você que está aqui hoje no pecado, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia e te aceite, e que te dê a salvação. Mas as heresias começou a entrar dentro da igreja e mudou tudo. Colocou o homem acima de Deus, e Jesus tem que se humilhar para o homem aceitar ele. Isso não é bíblico, meu ouvinte, você que prega o evangelho, você que conhece. É o miserável pecador que precisa de Deus. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de adoradores, porque ele já tem os anjos. Se ele quiser, ele forma um outro mundo com pessoas que adoram ele de verdade. Então nós devemos se humilhar, vir rastejando para ele nos aceitar. Porque eu não vejo nenhum texto em que eu aceito Jesus, mas eu vejo vários textos que é Deus que me leva a eu
a me encontrar com Jesus. É Jesus que me escolheu, é Ele que me olhou para mim, teve misericórdia de nós. Mas nós devemos pregar o Evangelho. Por isso tem aquele texto: não joguei vossas pérolas aos porcos. E eu tenho visto pessoas ficar insistindo. E as pessoas não querem. E esquece dos textos lá que o próprio Senhor deixou para nós. Aquele que é de Deus vai nos ouvir, aquele que não é, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Se nós conhecêssemos bem a palavra, nós iríamos valorizar ela, nós iríamos pregar ela como ela tem que ser feita. Jesus mesmo falava palavras duras, né? Raça de víboras, falava, raça de víboras, vocês são isso, vocês são aquilo, né? Por quê? Porque é nós que precisamos da tão grande salvação. É nós que precisamos da grande misericórdia dele. Não ele de nós. Não ele de nós, mas nós. Por isso, meu amado, quando eu vejo as igrejas, às vezes, ensinando coisa errada, que não está de acordo, porque já veio de tradição. Parece que eles não querem mudar, parece que eles não lêem a palavra, né? E eles não fazem com que o pecador se humilhe diante de Deus. Antigamente, as pregações, as pessoas caíam contritas de coração, mostra o pecado que há na vida da pessoa, mostra a pequenez da pessoa. Mas cada dia menos as pessoas estão conhecendo menos a palavra. Por isso que nós devemos, quando nós formos pregar o Evangelho, mostrar a condição miserável de cada pessoa, mostrar a situação que ela está em relação ao nosso Deus e pedir misericórdia para que Ele salve, se humilhar. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você refletisse sobre isso.